Boa noite a todos e a todas. Bem-vindo ao Olhar Inquieto. Os nossos mais sinceros agradecimentos. Tema em discussão: a luta dos trabalhadores de hoje. Pandemia, perdas de direitos trabalhistas, desemprego, fome e pobreza. Para esta conversa, recebo José Burato, mestre em filosofia e autor do livro Tese, A Ditadura no Gatilho, a institucionalização da violência policial no Brasil. Burato, é realmente uma honra tê-lo aqui conosco. Primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Silvio. Uma boa noite a você e a todos os companheiros e as companheiras que nos acompanham pelo canal Olhar Inquieto, que sempre nos traz reflexões importantes, debates críticos de muita importância, especialmente para a classe trabalhadora, e nesta data, né, Silvio? Nosso 1º de maio aí, muita coisa a conversar, né? Sem dúvida, doutor. O país vive um triste cenário: 14,4 milhões de desempregados. Burato, o país submerso em crise sanitária e humanitária, econômica e política. Além disso, a devastação social. Pergunto: feliz Dia do Trabalho para quem? A classe trabalhadora brasileira não tem o que comemorar nesse Dia do Trabalho? Silvio, queria te dizer, e para todos e todas que estão nos ouvindo, que eu passei sábado quase que o dia inteiro pensando sobre isso, não é? A comemoração do dia 1º de maio, o chamado por muitos como Dia do Trabalho, por tantos como Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, que tem um histórico de resistência, né? Lembrando, antes de falarmos qualquer coisa deste histórico, primeiro, voltando lá para a Revolução Industrial, aquilo que ela trouxe de bom, por um lado, elogiado até por Marx, que contra a Organização para o Trabalho e o Desenvolvimento, aquilo que ele podia produzir foi algo positivo, entretanto, não era voltado para a classe trabalhadora, mas para poucos, né? Já era criticado desde aquela época, e evidentemente esta Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, que se espalha depois para o mundo, ela trouxe muita coisa ruim, muita coisa ruim. Nos faz refletir sobre socialismo ou barbárie, nunca é tão atual este questionamento, não é? Vindo especialmente dessa Revolução Industrial, das consequências dessa Revolução Industrial, do capitalismo, de uma burguesia terrível, de uma classe dominante terrível que se forma especialmente a partir dali. Jornadas de trabalho desumanas, exploração da criança no trabalho, da mulher, nem se fala, e tantas outras mazelas, a fome e tantas outras coisas que vinha da superexploração já naquela época, da acumulação de capital, enfim, de toda essa história trágica da humanidade, em que pese algumas coisas positivas que trouxeram. Vai para os Estados Unidos, vai para tantos lugares do mundo, e o nosso 1º de maio é uma homenagem à resistência a partir de 1886, né? Na cidade de Chicago, como nós sabemos, os conflitos que tiveram por ocasião de uma greve geral, choques com a polícia, o conflito com a polícia, mortes, explodiram uma bomba, a polícia tirou, morreu dezenas de pessoas lá. Depois a Segunda Internacional ela resolve adotar essa data 1º de maio como um dia de comemoração e de lembrança a esta resistência. Depois é aderido tem diversos discursos para a adoção desta data. Eu fico com a da segunda, tá? Segunda Internacional, eu acato esta, que é a da nossa classe, que diz respeito à nossa classe, não é? Então ela tem esse histórico de resistência muito grande, e tem sido, Silvio e ouvintes,
ao longo de todos esses anos aí, sempre o símbolo dessas manifestações, tomada de praças, avenidas, lembrando essa resistência e sempre trazendo, isso é muito importante dizer, o lema do resgate de coisas para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora deve resgatar 3 pontinhos. Então, sempre tem pautas, sempre tem reflexões importantes acerca disso. Já foram feitas festas, não é? Antigamente tinham shows, eram feitos shows no dia do trabalhador e trabalhadora, ou o dia do trabalho, eram festas populares muito importantes, se comemorava algumas conquistas, ainda um nível de vida suportável até então, mas havia comemoração. Atualmente, comemorar o quê? Não é? A pergunta é muito oportuna. Comemorar o quê? Nós não temos o que comemorar. Não temos o que comemorar. Nós temos o país, vamos falar do Brasil, o que nós estamos vivendo hoje, uma crise aprofundada pela pandemia, sem dúvida nenhuma. A pandemia ela escancarou os problemas do nosso país, os problemas de classe, de lutas de classe, então ficaram evidentes. Neste contexto aparece o povo negro extremamente fragilizado, demonstrado a sua fragilidade diante de toda essa opressão, não é? Como o grande mártir, se nós podemos dizer assim, desta opressão. Isso tem história também, eu espero poder falar um pouco sobre isso, não é? No nosso andar do nosso debate aqui. Problemas seríssimos, que nos faz refletir de fato. Especialmente a questão da luta de classe, que foi agravada, e nós podemos dizer o seguinte, luta de classe, uma luta é quando as duas partes batem, né, Silvio? E amigos e amigas. Você tem uma luta, nem que você bata pouco, né? De repente o adversário é mais forte e você consegue ali alguma coisa, alguma reação pelo menos. Agora, quando apenas uma parte bate, esmaga, é um espancamento, não é? É um espancamento de classe que nós temos. E isso mostra a cara do Brasil. Nós conseguimos nos enxergar, ver quem nós somos, os nossos problemas, quando eles são aprofundados por situações como estas, infelizes, como o número gigantesco que ultrapassa 400 mil pessoas em óbito em virtude da Covid, números que poderiam ter sido evitados, não sou eu que estou dizendo, não é o Silvio que está dizendo, é uma comunidade científica, internacional, que levou o Congresso, o Parlamento Europeu, a ter uma reunião especial, tempos atrás agora, para fazer essa denúncia ali e colocar o quanto que aquele que hoje é o presidente do país é perigoso para o país e para o mundo, assim foi colocado nessa reunião, e para o próprio mundo, por conta da gestão negacionista, uma coisa que é difícil até você chegar a uma conclusão. Qualquer coisa que você diga nesse sentido, com referência a essa gestão, pode estar certo, este que é o problema. Pode se tratar de maluquice, de questão de alinho com o pensamento, pode ser esquematizado, pode ser feito pode ser proposital, para desviar focos, para enrolando, para empurrando com a barriga, como diz, pode ser tanta coisa, é difícil até de analisar. A única coisa que nós podemos fazer neste momento aqui é ver os números, ver o que o país mostra para nós. Porque, Silvio, não são só os óbitos, como se isso fosse pouco, né? Os mais de 400 mil mortes pelo Covid, tem os sequelados também pela Covid. E como disse o ex-ministro da Saúde, o Quioro, você precisa ter um SUS forte para tratar também os sequelados. E aqueles que estão em atraso com operações e tratamentos e outros. E, no entanto, o que nós temos é uma tentativa de desmonte do Sistema Único de Saúde e de outras coisas importantes que foram conseguidas dentro desta luta de classe que nós temos aqui. Então, Silvia, respondendo a essa questão sua aí,
nada a comemorar. Tem muitas coisas que dá para elencar aqui, do porquê que é nada a comemorar, e eu tenho certeza que vai aparecer ao longo do debate, não vou colocar tudo de uma vez só, não é? Mas não temos nada a comemorar, nada. Nós temos a nos preocupar, é hora de muita reflexão, de busca, de união, acima de tudo. E de lembrar que, de Paulo Freire, principalmente, não é? Que cabe ao oprimido libertar o opressor e libertar-se também da opressão, porque o opressor não quer nos libertar. Burato, em sua opinião, o neoliberalismo e ou implementação consolidada de políticas econômicas liberais causaram, entre outras consequências, o aumento do desemprego, subdesemprego e da pobreza? Com certeza, não é? Isso é um projeto, Silvio, que é mundial, não é? É um projeto mundial. Nós vemos aí em vários países que estão tendo problemas, sociedades que estão tendo problema com isso, sem dúvida nenhuma, porque é muito predador, né? É muito predador. O capitalismo é predador. É assim, nós devemos, quando nós falamos do neoliberalismo ou qualquer ismo que esteja relacionado ao capitalismo, nós temos que deixar muito claro que é o capitalismo que é o responsável por tudo isso. Isso é uma modalidade de capitalismo. Não é? Nós adjetivarmos, colocar, por exemplo, capitalismo selvagem, é querer dizer que se ele não for selvagem, ele é tolerável. Não, o capitalismo é isto. O capitalismo é isso que se mostra aí. Ele morde forte, morde fraco, ele morde como ele quer, a hora que ele bem entende. A verdade é uma só, é uma lei dentro disso. Ele não pode exterminar a classe trabalhadora, a classe dominada, senão não há como ter o capitalismo. Ele depende da exploração e da superexploração, como é o caso do Brasil. No caso das políticas neoliberais, as que foram instituídas no país aqui, é evidente. Tudo isso que nós temos aí, desde o golpe, vamos chamar de golpe, infelizmente, mais um dos golpes que a nação sofre, desde o desmonte do trabalhismo, vamos colocar assim, das perdas de direitos trabalhistas que trouxeram consequências enormes. Foi um discurso falacioso de que aquilo iria aquecer o mercado de trabalho, iria melhorar as condições de trabalho para mais pessoas. Está aí os resultados, 14,4 milhões, não é isso? De desempregados, isso foi no começo do ano agora, né? Sem dizer do subemprego, que eles chamam, da subutilização, como é chamada, que está para mais de 20 milhões. Está para mais de 20 milhões. E o que leva a tudo isso? Né? Leva a consequências como esta que estamos vendo hoje na pandemia, do aumento das favelas, por exemplo, porque uma pessoa que ganha R$ 1.045 por mês, aí, vamos dizer assim, quando ganha, ela tem enormes dificuldades de pagar um aluguel, de comprar uma cesta básica. A cesta básica em São Paulo estava em torno de R$ 615, uma coisa assim. Segundo a Fiesp, um estudo da Fiesp aponta que a cesta básica no estado de São Paulo equivale a mais da metade das horas trabalhadas por aquele que ganha salário mínimo. Mais de 110 horas trabalhadas, 115 para aquele que tem uma jornada de 220 horas. Então, imagine, mais de 50% das horas trabalhadas para comprar uma cesta básica. Nós não estamos falando de supérfluo, não estamos falando disso. Nós estamos falando do essencial. Não é? Então, o neoliberalismo, ele leva a quê? A que ele busca? Ele leva a levar essas condições mesmo. É o aumento de um exército reserva, né? Aquela velha ideia do exército reserva de desempregados. E isso traz consequências, viu, Silvio? Isso traz consequências na própria relação entre a classe dominada. Não é? Vamos refletir da seguinte forma: nós temos a classe dominada, e a gente tem que voltar um pouquinho antes, sair até um pouco do neoliberalismo, para depois voltar, se você me permite, para a gente tentar entender um pouco como que é o mecanismo de tudo isso. Né? Então, vamos nos lembrar, um exemplo que eu gosto de dar, da pirâmide da necessidade de Maslow. Então, você tem na base as necessidades
básicas, fundamentais, alimentação, moradia, essas coisas todas aí. Dentro dessa teoria, você só consegue pensar, pleitear um nível acima da satisfação quando você tem satisfeita as necessidades básicas. Se você não satisfaz as necessidades básicas, você não consegue voltar sua mente e coração para outros tipos de necessidade, como o amor, a amizade, a cultura mais elevada, enfim, a autorrealização, coisas desse tipo aí, que levam aquilo que podemos chamar de satisfações espirituais. Entende espírito como bem entender, né? Então você fica preso à base desta pirâmide, e a tua luta e o teu foco é a sobrevivência. Então vamos lá. Se você está trabalhando e ganha mal, e ganha esse salário mal, você está preso àquelas necessidades, você batalha, mas você ainda está conseguindo manter de certa forma. Não é? A pessoa vai para a favela, ela vai para a periferia, ela vai morar junto com outras pessoas de favor, ela vai dando um jeito, não é? Mas ela se preocupa ali, ela não consegue refletir, ela não consegue trazer outros problemas, não consegue sequer pensar que aquilo é uma grande injustiça. Então, de certa forma, ela é envolvida por discursos que é assim porque Deus quer, por exemplo. Né? Nesse ponto, a religião tem uma função enorme de trazer para ela um conformismo, não é? Para ela pensar numa vida que ela não tem aqui, mas numa vida que ela terá após a morte, né? Fazendo ela abandonar qualquer reflexão acerca desta vida, do que é justo e do que não é justo. Né? Então, são elementos que estão todos embutidos nesse tipo de pensamento, em que torna uma classe unida ou não unida, reflexiva ou não, crítica ou não. Então você tem lá, esse exército que está trabalhando e ganha mal, está nessa situação, ele não consegue pensar nessas satisfações mais acima. E aqueles que estão desempregados, então? Aquele que está empregado, que está nessa base, ele não consegue pensar também naquele que está desempregado. Onde há solidariedade? Onde é possível solidariedade? Ele já luta miseravelmente pela própria sobrevivência e da família, e ele vai se tornando individualista cada vez mais, em virtude deste complexo de vida que ele tem, não é? Do modo de existência que ele tem, do modo que o capitalismo impôs a ele para a existência, e aquele exército está desempregado, desesperado para estar na situação do outro, mesmo que seja para ganhar menos até. Menos até. Então, como unir o proletariado? Como levá-lo à consciência dentro de um fator como este? Então, veja que é nisto uma tática muito inteligente até, temos que admitir. Por quê? Porque mantendo na base da pirâmide, eu mantenho essa classe trabalhadora, essa classe submissa, cada vez mais submissa e docilizada, sem perigo de revoluções, e vou tirando outros elementos dentro disso aí também. Não é? Então eu mantenho ela achatada ali. Aí eu tenho uma classe média, pessoas que ganham, que podem gozar um pouco do meio da pirâmide, e essas pessoas se importam com a base menos ainda. Tudo que elas querem é manter aquilo que elas já têm, ou chegar em níveis mais altos, sonham com a burguesia, não é? Vamos dizer, acaba mantendo o sistema dominante da forma que está. Então, quando a gente, voltando a falar sobre o neoliberalismo, o neoliberalismo nos leva a existências coletivas desse tipo. Nos leva a essa miséria humana em todos os sentidos, não é só no sentido físico, na carência das coisas, nada disso, mas também naquela reflexiva, o pensamento crítico, não é? E somado a uma educação feita para ser a porcaria que né? Para conduzir para isto mesmo que se busca,
não é? Consegue-se um resultado para um país com as características que nós temos. Mas aí veio o neoliberalismo num momento de enfraquecimento maior ainda de uma camada trabalhadora de suas organizações políticas, inclusive, dão um golpe certeiro e começam a fazer todas essas mudanças, aumentando mais ainda o abismo da distância. E aí agravada ainda com a pandemia. Agravada com a pandemia, com um auxílio emergencial ridículo, e que parece ser um favor ainda. Sabemos de muita gente que está morando hoje debaixo da ponte, em lonas, em barracas de lona, porque não dava para pagar o aluguel. E ainda assim demorou para vir o auxílio. Foram despejadas tantas outras. Nós temos artigos nos jornais diretos sobre isso. Então, sim, sem dúvida nenhuma, o neoliberalismo ele é esta forma de capitalismo que nos leva a isto. Já mexeu com os direitos trabalhistas, com a previdência, não é? E busca, dentro de um sentido de privatizar a educação, privatizar saúde, não é? Diminuir um Estado. O Estado lá já não é grande coisa no pensamento marxista, ele não deveria nem existir se nós tivéssemos a forma nossa comunista, não é? Mas dentro do que nós temos aqui, o Estado é importante, se ele puder, principalmente, intervir em favor da população, minimamente que seja. Mas quando nós temos um Estado que trabalha por fortalecimento neoliberal, então o que nós temos é a barbárie na sua expressão máxima, conhecida até hoje e potencializada escandalosamente nos tempos de pandemia. Assim. Murato, ao seu ver, há uma relação intrínseca entre necropolítica, política de governo e destruição dos direitos e da vida dos trabalhadores? Eu acho que eles são todos relacionados, são relacionados entre si, Silvio, que uma coisa acaba derivando da outra, ou quase que a mesma coisa, vamos dizer assim. Eles quase que se confundem, né? Você escolher quem morre, quem pode morrer ou não, é a história do Brasil. É a história do Brasil. Não é? O Brasil, vamos pegar a história do Brasil. Como que ela começa? Como que ela começa? A gente estava conversando um pouco antes de começar o nosso debate aqui, a respeito do que é causa e do que é consequência, não é? Então, amigos e amigas que estão nos ouvindo, eu falava para o Silvio a respeito da ditadura, por exemplo, não é? A ditadura é causa do quê e é consequência do quê? A ditadura é causa ou é consequência? Nós temos que admitir que ela é causa de algumas coisas e ela é consequência de outras. Aquilo que é a causa da ditadura é também a causa de nossas misérias. É a grande causa. Então é a grande causa. E é dela que nós devemos falar um pouco, que está nas linhas da nossa história, não é? Ou seja, é o desenvolvimento da sociabilidade capitalista brasileira, que acabou gerando uma elite, uma burguesia subordinada, dependente e autocrática, não democrática. Gerou uma burguesia, principalmente por ser subordinada e dependente, e também pela história, pelo histórico via colonial, como chama José Chazin, eu acho que acertadamente chamado assim, dentro desse desenvolvimento pela via colonial, traz ela distante do pensamento da democracia liberal como forma de dominação. Então ela desconhece. O que ela conhece é a autocracia. Então, ora ela domina por ditaduras, pela força das armas, ora ela domina pela autocracia institucional, como nós vivemos nos dias de hoje, por exemplo, na qual o direito, por exemplo, tem uma grande função. Uma grande função. Então, nós vamos lá e desenhamos, Silvio, a Constituição cidadã, o Estado democrático de direito, são coisas bonitas escritas, falamos de cidadania, falamos de direitos humanos, mas na prática
vou fazer um trocadilho, na prática é impraticável. É impraticável. E por que é impraticável? Porque aqui não é permitido que assim seja. E para que tenha essa dominação com caráter autocrático, evidentemente você precisa de forças de repressão bem repressivas. Forças de repressão adequadas a esse caráter autocrático. Então não é de se estranhar termos um sistema de segurança pública, por exemplo, violenta, ter uma violência de Estado como a nós temos aqui. E temos aqui lances políticos que daqui 100 anos, se forem estudar, vão dizer que isso não aconteceu. Que isso é mentira, isso não pode ter acontecido. Não é? De você pegar uma Constituição, jogar no lixo e passar por cima, simplesmente, prende o cara. Traz o cara para ser ouvido coercitivamente, sem intimar. E vai fazendo. Não é? E nós temos que ir ouvindo, não tem provas, mas tem convicção. Não é? E tudo isso sendo colocado goela abaixo da nação inteira. Da nação inteira. Então você derruba derruba Dilma com um argumento qualquer, aquele argumento é vazio, entretanto, você tem todo um congresso lá vestido, enrolado numa bandeira brasileira, gritando em nome da pátria, da mãe, do filho, do time que torce, eu voto sim pelo impeachment. Rindo, fazendo gracinhas, gritando o nome de torturadores históricos que nós tivemos no Brasil. E tudo isso deriva do quê? O que está por trás de tudo isso? Esses grupos políticos representam o quê? Representam o interesse público, o interesse da população, o interesse dos excluídos de projeto de nação, representa os interesses do povo negro, por exemplo, do povo periférico, da classe trabalhadora. Ora, o que nós tínhamos que representava os interesses da classe trabalhadora nessas lutas aí foi desmontada, foi enfraquecida com essa reforma trabalhista, vinda pelas forças neoliberais. Enfraqueceu-se. Uma das grandes perdas, na minha opinião, que nós tivemos, acima de tudo, foi tirar essa representatividade sindical, enfraquecer essa representatividade sindical. Porque se um sindicato é ruim, sem sindicato é pior ainda. É pior ainda. É tirar o mínimo de possibilidades de organização da classe trabalhadora. Mas aí a gente volta para o nosso histórico. Tivemos, então, essa formação dessa elite que nos domina de forma autocrática. Né? Somados a isto, nós temos a questão da escravidão no Brasil. Nós estamos falando de quase 5 milhões de africanos escravizados trazidos para cá. De 5 milhões. Que depois covardemente foram colocados à vida. Quando não serviam mais, quando não dava mais para segurar. Os senhores de escravo indenizados pela libertação dos escravos. Essa é a nossa história. A nossa independência foi um grande acordo das elites anteriores com as elites que nasciam. Os proprietários de terras que chegavam à nova burguesia com aqueles que eram ligados à corte, ao império. O que tinha que ser mantido eram os privilégios, e assim é a história do Brasil. Mantém-se privilégio das elites sempre, 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 em detrimento daqueles que são explorados. Então nós temos uma classe trabalhadora que, por conta deste caráter da elite, ele sofre a superexploração da força de trabalho. Se já é ruim nos países de centro, né, não periférico como nós, mas de centro, se já é ruim porque lá existe a exploração da força de trabalho, aqui é muito pior, porque existe a superexploração da força de trabalho. Então, como resolver tudo isso? Como vencer isso? Como contornar isto? Por isso que tanta gente defende que não tem como, não tem conciliação de classe possível, Silvio, aqui no Brasil. Como conciliação de classe? Nós falávamos de luta de classe, não tem, nós temos um espancamento e está a classe trabalhadora, a classe dominada, levando um mata-leão da classe dominante. O mata-leão quase perdendo o ar, quase perdendo sentido. Que conciliação de classe é possível? Eles vão afrouxar o mata-leão?
Nós vamos melhorar a venda ou o aluguel da nossa força de trabalho? Ou seja, para nós não tem outra saída, para nós não tem outro caminho, a não ser romper com isso. É romper, não tem conciliação possível, é rompimento. Né? Para nós, para a América Latina como um todo, não tem outra saída que não a saída do socialismo, outro caminho senão a do socialismo. Nós não conseguiríamos construir grandes coisas aqui se não for assim. Então falava que tem essa categoria, tem os seres escravizados que hoje formam o povo negro no Brasil, que está absolutamente fora de qualquer, excluído de qualquer projeto de nação, que sofrem todas as violências possíveis, e que foi feito um trabalho tão grandioso com eles, a nível ideológico, a nível de espancamento, como nós estamos falando, que nós não temos hoje um povo negro que consegue ser um povo em si. Assim como nós não temos uma classe trabalhadora que não é uma classe em si também, que não tem essa consciência de ser em si. Se não tem uma consciência de ser em si, como será para si, Silvio? Então, infelizmente é isso. E dentro da necropolítica, meu amigo, é exatamente isso. Mas sempre foi assim. Quem pode morrer e quem não pode. O pobre, o excluído, na sua grande maioria, o povo negro. Negros e negras, a sua grande maioria. Negros e negras. Não é? A política atual do governo que nós vivemos hoje, com um discurso autoritário muito assemelhado ao fascismo, mas que é tão incompetente que não consegue dar marcas evidentes nem de fascismo. Nem de fascismo. Quando você pensa que está entrando por um caminho que carimbaria o fascismo, recua, nega o que negou, nega o que afirmou. Não é? É absolutamente confuso, o que leva nós a acreditar que essa confusão é feita para. Porque é muito difícil imaginar que possa haver grupos tão estúpidos assim a nível de governo. Que isso só pode parecer mesmo manobras para enganar, para continuar, porque, de certa forma, está fazendo tudo a favor do neoliberalismo, das classes dominantes, e tudo contra o povo. É antipopular, ainda assim tem seguidores, por questões que talvez só Freud explique. Teremos que mergulhar na natureza humana? Olha só que coisa, hein? Que nem a teoria do Lupen às vezes explica. Teria que entrar na natureza humana, meu amigo. Olha que ponto que nós chegamos. E de ter apoio ainda a governos desse tipo. Eu não sei se foi sobre isso que você perguntava, se me corrige. Eu me empolguei um pouco com a história aí, com a origem, e acabei saindo um pouco de resposta. Murato, estamos vivendo hoje uma nova realidade, o desmonte das conquistas históricas, o fim do Estado Social? Sim, hoje é claro, é evidente isso. Pelos números mesmo, né, Silvio, que nós vimos. Aquilo que foi prometido, que era um discurso falacioso, que fez calar as massas, a massa não teve poder de organização para se opor a isto, nos levaram a esse resultado lamentável. Veja a Colômbia. A Colômbia, esses dias, fez uma greve geral contra algumas reformas que o governo lá tido como, olha só o termo, narcofascista. Tido como narcofascista, queria impor uma greve geral que está assustando, né, os indígenas derrubando estátuas de colonizadores de forma muito justa. Demorou, mas fizeram. Está mostrando a força. Nós tivemos movimentos no Chile, movimentos em outros países aí também, e no Brasil nós não estamos conseguindo. No Brasil é um fenômeno que nós temos que nos aprofundar mais. Eu não sei se isso nós poderemos refletir um pouco mais à frente, mas é uma questão importante, sim. Esse desmonte dos direitos, não há mais um Estado, não dá nem para se pensar no Estado de bem-estar social. Onde? Já antes da pandemia, já demonstrava, já tinha sinais claros de que não.
Com a pandemia se agravou. A pandemia escancarou, Silvio. Escancarou. Não é? Nós temos tudo isso é uma gestão imperfeita da pandemia, ridícula mesmo, não é? Talvez a falta de um governo, de um governante que tenha tido responsabilidade, que tivesse responsabilidade, ou chamar a responsabilidade para si e tivesse dado um aporte robusto para os mais excluídos, para aqueles que estão em dificuldade maior. Nós não tivemos e não temos isso. Distanciamento nem pensar, muita cloroquina, muito discurso de cloroquina, não é isso? A Rosa Weber, esses dias atrás aí, determinou que o governo, me parece que 10 dias ou 20 dias, para que o governo fizesse um planejamento, mostrasse um planejamento de como vai lidar com essa crise. Quer dizer, nem planejamento, não tem insumo, não tem vacina comprada. A quantidade de pessoas vacinadas hoje, imunizadas hoje, não chega a 10 milhões de pessoas, né? Quando eu falo imunizados, é aquela que tomou a primeira e a segunda dose, porque teve quem tomou a segunda dose, a primeira dose, mas não tomou a segunda ainda. E se não for feito alguma coisa, se não mudar algo nisto, elas correm o risco de não tomarem segunda dose. Isso sem falar nas novas cepas que chegam por aí. Então, o nosso futuro é sombrio, filho. É sombrio, é sombrio. A tal ponto de fazer até com que a gente se esqueça do estado de bem-estar social, que ele é possível, pelo menos no papel, não é? E pensar que eu já critiquei essa teoria, hein? E hoje ela já, miseravelmente, ela já estaria muito bem colocada. O trabalhador brasileiro está sob ataque. A lógica da diminuição do Estado, um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores, né, Buraco? Sim. Sim, um ataque frontal, foi para desestabilizar mesmo. Tornou o mercado de trabalho muito favorável ao empresário e muito desfavorável ao trabalhador. Entre outras coisas, a questão da livre negociação, com o exército de desempregado que você tem, como é essa negociação? Como é para aquele que está desempregado, vai procurar um emprego, ou aquele que está trabalhando e ele pode ser modificado seu salário, por exemplo? Ele aceita ou não aceita? Não é? Além, Silvia, que eu estava dizendo, além de se enfraquecer as forças do trabalho, a organização do trabalho com seus órgãos representativos, de enfraquecer poder de compra, existência, qualidade de existência, qualidade de vida, né? Dentro da lógica do Diese, o Diese deve ser considerado uma das instituições mais utópicas que o Brasil tem, porque ele coloca lá que, segundo os estudos dele, o salário mínimo deveria ser acima de R$ 5.000 para que o trabalhador brasileiro tivesse condições de vida digna. De vida digna. Entretanto, ganha um quinto disto. Então, veja que é cada vez pior, é cada vez mais sombrio a situação do trabalhador. E esse ataque frontal à classe trabalhadora foi para desnortear mesmo, foi para tornar esse exército quase que um exército de zumbi, vamos dizer assim. Ali, prontos para servir desesperadamente, agradecendo pelo chão para dormir, não é? Pelo pão para comer, com a música do Chico Buarque, e dando graças a Deus ainda de ter aquilo. Então, tudo isso é um processo, Silvio, tudo isso tem uma lógica. Quem pode morrer, quem vai trabalhar, quem não vai trabalhar, por quanto tempo vai trabalhar, por quanto tempo não vai trabalhar. Tudo isso tem uma lógica. É uma lógica neoliberal, uma lógica capitalista, acima de tudo. É uma atualização do capitalismo. É importante que se diga isso. O capitalismo é isso. Vai esperar mais o quê do capitalismo? O capitalismo, ele
come carne de gente. O capitalismo come carne humana, ele sobrevive com carne humana. Não é? Então, não tem como esperar outra coisa do capitalismo. Não é? E os seus modos de tocar a economia. Mas, enfim, assim, é um ataque frontal ao povo trabalhador. Nós poderíamos até elencar uma série de coisas que esse desmonte provocou, seguido do desmonte da Previdência. Não é? O desmonte da Previdência fez com que também, olha só que coisa interessante, que muitas pessoas não consigam se aposentar. Muitas pessoas não conseguem se aposentar, é fato. Mas a própria Previdência, ela não melhorou com isso, Silvio. Ela não melhorou, ela perdeu o poder também. Ela se enfraqueceu também. Aí você pensa, qual é a lógica de tudo isso? Bom, nós temos instituições privadas instituições privadas de previdência querendo assumir, como a questão das escolas, né, de tornar particulares grande número das escolas, né, com os discursos ridículos que nós temos aí. Esses dias aí o ministro da Educação, que eu nem sei o nome da pessoa aí, não faço questão nem de guardar, mas falou numa entrevista lá que as crianças de 9 e 10 anos, não sei se você ouviu, de 9 e 10 anos não sabem ler, mas sabem colocar um preservativo, uma camisinha. É um dos discursos esdrúxulos que nós somos obrigados a ouvir, como aquela que o FIES bancou o filho de porteiro durante tanto tempo, e que havia muita empregada doméstica viajando para Hollywood, perdão, Hollywood não, para Disneylândia, né? Para Disneylândia. São coisas assim que são ridículas, mas que mostram um sentimento de uma classe em relação à outra. Não é? Como assim? Que mundo é este em que a empregada, filho do empregado, pode estudar, ou pode viajar, ou pode pegar um avião aí para o Rio de Janeiro, de avião? Que mundo é este? Que todo mundo vai ter seu carro? Como assim? Como assim? Vão superlotar as estradas aí com esses carros velhos de vocês aí, com esses carros populares de vocês? Agora, o que é pior é que no discurso, quem mantém esse tipo de discurso nem é a burguesia exatamente, porque você não ouve o burguês falando isso. O burguês você não ouve nem vê. Ele está por trás de tudo isso, você nem ouve nem vê. Quem faz esse papel é a classe intermediária, é a grande mantenedora de todo esse sistema. É a grande mantenedora do sistema. E isso porque ainda não falei das Forças Armadas. Talvez nem fale, eu ando falando muito deles ultimamente. Burato, é desejável e viável, mas, sobretudo, necessário e urgente entender e defender a democracia. O essencial é que, antes de se defender a democracia per si, defenda-se a democracia como meio de assegurar direitos. Sim. Sim, concordo com você plenamente, Silvio. Quando eu digo que eu acho que não há democracia no Brasil, que eu penso assim, eu penso com Chazin e tantos outros grupos aí que estudam, né, o Florestan Fernandes, que estudam Florestan Fernandes, entre outros aí, eu penso como eles, sim, mas isso não significa que eu sou contra a democracia, não é isso. Eu sou a favor mesmo do socialismo, num primeiro momento. Não é? Mas é claro que uma democracia, mesmo essa democracia liberal, já seria alguma coisa. Desde que ela fosse mantida, assegurada de fato, não apenas no papel. Não é? Nós temos cidadania no papel, mas espera lá, nós temos a classe dos policiais militares, por exemplo, que eles não gozam da cidadania plena. Se eles não gozam da cidadania plena, logo eles são o quê? Subcidadãos? Não sei, é um termo. Subcidadãos? Na prática, nós temos o povo negro, o povo periférico excluído do projeto de nação, como o quê? Como semi-cidadãos?
Porque, na prática, eles não gozam do direito de muita coisa, não têm acesso a muita coisa que garante a cidadania, que é intrínseco à cidadania. Não é? Nós temos ali classes que fazem selfie com a polícia na Paulista, em suas manifestações, e outra que apanha, quando faz as reivindicações de direito. Ora, a que não apanha, o que ela pode ser considerada? Essas são cidadãs? E aquelas ainda que olham para você e te perguntam, você sabe com quem está falando? Pô, essa é supra-cidadã, então? E o problema é que não fica muitas vezes só no discurso, às vezes tem punição, como a gente vê, mas muitas vezes não. Muitas vezes isso prevalece de fato. Com a democracia é a mesma coisa. Com a democracia é a mesma coisa. Então a democracia, ela deve ser, sim, defendida e buscada. Ela é uma pauta interessante e legítima da nossa esquerda, de nós todos, de todos, desde o progressista ao comunista, enfim. É uma pauta muito justa. Uma coisa é você falar que ela não acontece, a outra é você falar que você não quer ela. Muito pelo contrário. Eu acho que para a gente chegar a ela, a gente tem que primeiro reconhecer que ela inexiste, que é uma outra forma. Então nós temos que refletir sobre isso e ver o que nós podemos fazer para garantir esse primeiro passo. E aí, Silvio, se me permite, eu vou me lembrar agora aqui do Boaventura de Souza Santos, português, nosso pensador português. Ele traz questões interessantes, inclusive quem quiser ler, eu não vou lembrar o nome do artigo aqui, mas é o 15º artigo de um livro, de uma obra chamada Epistemologias do Sul. Epistemologias do Sul. É do Boaventura, com mais uma mulher lá, eles são organizadores. O Boaventura escreve esse 15º texto, que eu não vou me lembrar agora. Não vou me lembrar agora. Mas ele diz o seguinte, ele faz uma abordagem muito interessante dos momentos que a gente vive. Ele diz assim, que o que marca a nossa época é uma época de grandes incertezas, é uma grande incerteza. Qual é essa grande incerteza? Um mundo melhor é possível realmente? Já tomamos tanta fubecada, né? O mundo já apanhou tantas lutas, aí, tantas decepções, tantas tentativas que não deram certo, né, que acabaram não se configurando, não havendo uma transição realmente ao socialismo. Alguma coisa descambou, não vamos entrar no mérito agora dessa discussão, não é? De forma nenhuma, mas é usado esse argumento para dizer que as experiências fora do capitalismo não foram exitosas, então que um mundo melhor parece um pouco impossível, né? Aí o próprio Boaventura diz assim, essa época de incerteza traz para nós perguntas fortes e respostas fracas. Perguntas fortes, vamos lá. A própria realidade traz para nós, impõe essas perguntas fortes. O que fazer com o capitalismo que está destruindo a natureza, está destruindo o planeta? Daqui a pouco não vai ter mais nem planeta para se discutir aqui, se continuar assim. Não é que diante de uma pandemia está muito mais preocupada enquanto o laboratório vai ganhar, enquanto o governo vai deixar de perder, não é? No Brasil, em plena pandemia, nós aumentamos o número de bilionários, Silvio. Aumentamos o número de bilionários. Espera aí, explica isso. Como é que você explica isso? Tem coisa que não precisa nem explicar. É tão chocante que não precisa nem explicar. É revoltante antes de tudo, não é? Muito bem. E qual é a resposta fraca? A resposta fraca é nunca pensar uma resposta como opção ao capitalismo, mas sempre dentro do capitalismo. Então é investir mais em tecnologia para não sei o quê, mudar o nome de trabalhador para colaborador, sei lá. É uberizar. É dar algum direito ao uberizado. São as táticas neoliberais que nós enfrentamos aí desde Collor, né? Desde Collor, pelo menos, né? 1980, né? Pois é. Tivemos alguma coisa diferente um pouco com o Lula, né? Sim. Muita gente acusa que o governo do PT naquela época foi uma outra roupagem para o neoliberalismo, rotulando como novo desenvolvimentismo, não é? Mas é uma discussão
Para além disso, tem que se pensar também no que teve de benefício para o país, de uma forma geral, não é ver só coisas negativas dentro de um radicalismo muito aprofundado também. Veja, eu estou falando isso no momento de pandemia, tá? No momento que, se tem que haver uma conciliação, não é a de classes, mas é a intraclasse, é a dentro da classe trabalhadora. Essa conciliação ela é necessária, ela não é opcional. Eu espero que as pessoas já estejam começando a ver isso. Não é conciliação com a classe dominante, mas é uma conciliação entre nós mesmos, para que nós possamos superar tudo isso daí. Bom, mas falando do Boaventura, então ele coloca essa situação, que nós temos essa grande incerteza, temos perguntas fortes e respostas fracas. Como vencer isso? Nós temos uma questão, é possível um mundo melhor? Aí ele lembra de Pascal, pensador francês, antigo. E eu gostaria de colocar essa história bem rapidinha para nos ajudar a pensar. Ele fala assim, mas o que fazer então diante dessa incerteza? Eu não vou fazer nada? Não sei se é possível ou não, as experiências que teve aí não deram muito certo, o que a gente faz? Ele falou muito bem, ele propõe a teoria da aposta de Pascal. Qual que era a teoria da aposta de Pascal? A sua época, 1400 e pouco, creio eu, Pascal falava, discutia, refletia Deus. Ele queria provar a existência de Deus, perdão, ele não queria provar coisa nenhuma, ele queria fazer alguém acreditar na existência de Deus sem que para isto fosse necessário a fé, mas sim a razão. Então, como alguém acreditar em Deus sem para isto usar a fé e sim a razão? Ele pensou muito simples, a aposta. Eu proponho para você fazer uma aposta. Aposte que Deus existe. E por que você deve apostar que Deus existe? É racional, veja bem. Se Deus não existir, você não perde nada. Porque ao apostar que ele existe, você acabou tornando a sua vida uma vida virtuosa. Você cresceu moralmente, se tornou uma pessoa melhor. Se ele não existir, pelo menos você não perde nada, você teve uma vida virtuosa. Agora, se ele existir, além da vida virtuosa, você ainda tem a vida eterna. Então, essa era a lógica da aposta de Pascal. E o Boaventura traz esse pensamento para a aposta das incertezas também. Então, vamos apostar que é possível um mundo melhor. O que a gente tem a perder? A gente tem. Na época de Pascal, era só uma questão de razão ali. Hoje, para você apostar nisso, você tem que lutar. Você tem que resistir. Você tem que se opor. Isso traz consequências. Traz repressão. Isso não fica de graça, é claro. Mas é uma aposta num mundo melhor. Se este mundo melhor não for possível, pelo menos você consegue, no imediato, as melhorias para te dar um pouco mais de dignidade de vida. De prolongar, talvez, um pouco mais a vida do planeta. De você conseguir organizar melhor a classe dominada e a classe trabalhadora. E a democracia, meu caro Silvio, eu vejo como um desses benefícios, sim. A gente tem que lutar pela democracia, porque a democracia é, para nós, um instrumento que nos permite lutar com mais liberdade, nos organizar com mais liberdade. Eu fico imaginando aqui o Pilha, né, que está preso lá, que agora veio o denúncio que ele teria sido espancado, o militante ativista petista, que foi preso lá em Brasília por colocar uma faixa contra o Bolsonaro, né? Ele está preso até agora, não é isso? Ele está preso até agora. Isso sem dizer tantas outras coisas que acontecem. O nosso país, ele tem muita contradição e ele tem muitos fatos que, quando acontecem, fatos idênticos ao daqui, se acontecem nos Estados Unidos, por exemplo, o povo sai à rua, aquilo vai para o mundo todo, queimam delegacia, e aqui não. Aqui não. Eu me lembro quando houve a morte do Floyd lá, tudo aquilo que foi consequente lá nos Estados Unidos. Naquele dia eu estava me lembrando aqui, Silvio, daquele menino que morreu em Palmeirinha, no Rio de Janeiro, por exemplo, que gravou a própria morte, ficou minutos lá agonizando, pedindo a Deus para ter misericórdia, tinha sido baleado, estava na bicicleta, pela polícia, que depois colocaram kits na mão dele lá para justificar. Né? Esse foi um dos casos. Um dos casos. Nós falamos desse movimento todo, estava lembrando lá, Silvio, que vieram quase 5 milhões de africanos escravizados para cá, mas esqueci de falar uma coisa. Mais de 600 mil morreram nos porões dos navios, meu amigo. 600 mil.
600 mil pessoas morreram nos porões do navio. Então, nossa história é muito triste. A gente tem que ter consciência dessa história. Ser, acima de tudo, uma classe em si e uma classe para si. O povo negro tem que ser um povo em si e um povo para si também, que tem uma força enorme, enorme. Aí, quando eu assisto, me desculpa, até vou fazer uma colocação aqui, quando eu assisto um debate com um camarada valoroso, como Carlos Wellington, por exemplo, que nós tivemos no sábado passado, eu fico emocionado. Eu não consigo não ficar emocionado e não admirar a coragem de um camarada de colocar tudo isto e de chamar a responsabilidade sem medo de se expor, sem medo de ser rotulado disto ou daquilo, né? E ter a coragem de chamar a atenção a isso. É disso que a gente precisa. É um momento de conciliação de classe, mas é um momento de refletirmos e olharmos um para o outro e falarmos aquilo que pensamos e chegarmos a uma conclusão definitiva, não é? Burato, uma pergunta aqui interessante do nosso companheiro. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Eu acredito que ele tenha tirado. Aí, se voltar, eu a coloco para você. Então, eu pergunto, Burato, há uma incompatibilidade entre neoliberalismo com a democracia? O neoliberalismo é assim, eles coexistem, é claro, eles coexistem, só que são elementos agressivos, não é? A democracia em si, ela vai garantir muitas coisas para a classe trabalhadora, para a sociedade de uma forma geral. Mas ela não será um remédio contra o neoliberalismo, evidentemente, e contra qualquer outro modo capitalista de agir, né? Operação capitalista. Quando a gente fala de compatibilidade, a gente teria que, de certa forma, comparar a democracia com a autocracia, por exemplo. Aí nós dizemos que são bem diferentes, né? Bem diferentes. A autocracia, ela pode se vestir de democracia e, no entanto, na hora da decisão, na hora do que é importante, jogar as leis no lixo, não é? Aqueles direitos que você diz que tem garantido por força de lei e que você usa como uma concessão enquanto não quiserem te retirar, não é? Você vai gozando aquilo e quando te retiram você fica abismado e fala, nossa, a gente tem que manter as nossas liberdades democráticas, não é? A liberdade democrática, quando nós colocamos isso, é a nossa liberdade dentro de uma ideia liberal, de você poder se expressar, de você poder lutar, de você poder cobrar a sua representatividade política, acima de tudo, dentre tantas outras coisas. Não é? De você exigir que a lei seja cumprida. Que a lei seja cumprida. Agora, se você não pode nem fazer isso, qual é a democracia? Uma democracia que só vai existir durante um tempo no nome ou com um jeito de democracia, mas que, no final das contas, está sendo movido outros valores e outras forças de dominação e de superexploração ou de manutenção do status quo de uma elite dominante e de forças que lhes são serviçais, como as Forças Armadas, as forças políticas. E toda a estrutura que ela coloca a nível de educação, é como pensar na nossa educação, senhor, a nossa educação mesmo. A nossa educação mesmo. Para que é? Educar para quê? No nosso caso, tem que fazer essa pergunta, educar para quê? Basta vermos qual que é o nosso desempenho no PISA. Né? Naquele teste que é feito pela OCDE, não é isso? Entre países para verificar a compreensão leitora, matemática e ciência com alunos de 15 anos. O Brasil, em compreensão leitora, no último que teve em 2018, ficou em 57º lugar em 77 países. E olha que foi uma colocação melhorzinha, porque antes estava sempre entre os 5 últimos. Compreensão leitora. Isso levou o Saramago, certa vez, a dizer que nossas crianças sabem ler, mas não têm
compreensão, não tem interpretação de leitura nenhuma. Tem dificuldades de compreensão da realidade, infelizmente. Não é? E isso é por acaso? Não é por acaso. Não é por acaso. Então, no caso da democracia, a democracia e neoliberalismo, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que ir por etapa, talvez, eu acho que eu estou entendendo a sua colocação, Silvio. Sim, eu acho que a gente tem que vencer o neoliberalismo, tem que se impor fortemente ao neoliberalismo, isso tem que ser pauta, é inadiável a pauta, como um elemento para assegurar uma conquista, uma chegada à democracia, usando até a democracia como bandeira no primeiro momento. É totalmente pertinente, sim, dizer que no caso do Brasil, particular do Brasil, o neoliberalismo chega a tal ponto, dentro das características de superexploração da força do trabalho que tem aqui, que ele é fatal, ele é mortal para qualquer pretensão de democracia. Né? Para qualquer pretensão de democracia. Aí sim. Temos isso como pauta para a organização de trabalhadores e trabalhadoras, nesse caso, sim. Apareceu a pergunta do camarada aí, não? Curato, antes, porém, eu quero destacar a participação e as contribuições dos nossos amigos e amigas, né? A Marília Rodrigues, o Carlos Wellington, o Fauzi Felipe, tem uma companheira aqui, a Luciana Fernandes de Faria. Estou emocionada também e nos parabeniza pela discussão. A pergunta do Fauzi Felipe retornou aqui. É a seguinte. A pergunta foi sobre a égide do PT sem sectarismo. Podemos fazer uma pergunta forte? Houve mudanças estruturais, adotando uma política econômica que enriquece os rentistas e deixa a taxa de câmbio fora do lugar, barateando produtos importados, o desmonte da indústria brasileira, mas a sensação de bonança dada pelo consumo, a cooptação dos movimentos sociais, entre outras, e o pacto de alta. Eu entendo, até penso entender, né, onde o Fauzi quer chegar com a pergunta. Existe, se eu bem entendi a colocação dele, existe uma ilusão, talvez, que acaba sendo muito mais daninha para a classe trabalhadora, ou desviante, vamos colocar assim, para pretensões revolucionárias ou pretensões de um crescimento dentro de um pensamento, mesmo que reformista, por conta dessas ilusões. Com relação ao fortalecimento de empresas brasileiras, eu me recordo que a época do Lula e depois da Dilma, eu tinha conhecidos que tinham empresas, inclusive não eram empresas grandes, mas eram importantes dentro do sistema, e eles reclamavam muito de sistema tributário, que era confuso, que no país era uma dificuldade enorme, que com o regime do PT não tinha melhorado, né? Eram coisas que eles reclamavam bastante. E eles diziam, até para choque meu, que era muito difícil ser empresário no Brasil. Que era difícil ser empresário no Brasil. Eu ainda ficava pensando comigo, mas mesmo com toda a superexploração, que são valores e colocações diferentes, não é? Você teria que ter uma discussão só a respeito disso, né, Silvio e Fauzi? Só a respeito disso. Mas se eu bem entendi a pergunta, e depois você me corrige, pode completar aí, Fauzi, que a gente volta a conversar sobre isso, a questão da bonança, da sensação de crescimento, pode ter sido uma coisa falsa? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu já várias vezes critiquei isso também. Várias vezes eu já critiquei isso aí também. Que, na verdade, acabou sendo desviante. Acaba levando a classe trabalhadora, e assim fazendo um resumo de tudo que foi dito, para a seguinte situação. A classe trabalhadora acaba se acomodando, acreditando que tem um poder que não tem, acreditando que tem possibilidades que não tem,
não é? E acaba se perdendo ali a possibilidade de você transformar verdadeiramente a sociedade brasileira, de você superar elites autocráticas, de você conseguir estabelecer miseravelmente a democracia que nós pretendemos e ora discutimos aqui, não é? Então, causou tudo isso, sim, é uma grande discussão. É uma grande discussão. Eu já li quem defenda isso e já li quem diz que condena isso também, que diz que não é bem assim também. Isso é uma discussão, eu torno a falar aqui, Silvio e amigos, que mereceria um debate só sobre isto, né? Só sobre isto, para discutir, para se aprofundar de fato nesses valores, em conceitos, daquilo que foi feito, como está dizendo do PT, para a gente entrar no novo desenvolvimentismo. Não é? Qual é a ideia do novo desenvolvimentismo? Qual foi a aposta de elite que o PT teve? Qual foi a aposta de benefício? Mas não podemos nos esquecer, e veja bem, eu acho que é uma armadilha. A gente não pode entrar numa armadilha também de achar que é a política que determina o nível da elite, que determina como será a elite, ou qual é a hierarquia da elite, ou escolherá quem sairá melhor dentro da elite. É o contrário, na verdade. É isso que nós estamos defendendo aqui, que há uma elite que não conhece a democracia como forma de dominação e que se utiliza disso a autocracia, mas que é ela que está como pano de fundo de tudo. Ela foi o pano de fundo da ditadura, né? Eu defendo, por exemplo, que as polícias herdaram da ditadura, tiveram como consequência da ditadura, ou a ditadura foi a causa do método de violência e não da violência em si das polícias, mas que a própria ditadura foi causa deste método, mas a própria ditadura foi causa também de algo maior, que é a causa de todos os males que nós temos. Não é? Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, por isso que eu digo que deveria ser uma discussão muito interessante acerca disso. Qual é a distância que existe entre novo desenvolvimentismo e neoliberalismo? Qual é a distância? Como que nós podemos analisar um capitalismo de fundo rentista, do industrial, o que é uma nova elite, o que é as novas direitas? E para falar de novas direitas, nós temos camaradas aí, Silvio, que quando você puder convidar, eu sugiro aqui o Macário, um debatedor interessante acerca das novas direitas, de concepções, que pode responder até melhor do que eu ao que o Fausto perguntou, tá bom? Burato, uma última questão. Como muito bem você pontuou, precisamos lutar. O que está em jogo é o nosso futuro. Tá, sim. Essa seria uma última questão para se falar, se tiver. O que está em jogo é o nosso futuro? O que está em jogo é o nosso futuro, sim. Na verdade, se nós não tivermos presente, nós não teremos sequer futuro. Né? Futuro é uma repetição contínua de presentes. Né? Se a gente for pensar mesmo, nós sempre temos presentes. É um presente atrás do outro. O agora é sempre agora. O futuro é um agora, que nós chamamos de amanhã, mas é sempre a sequência de agora. Né? Então, nós temos que pensar, sim, neste presente. Um presente, para nós, é uma asfixia. Nós estamos nesse mata-leão. Né? Nesse mata-leão desse espancamento de classe, nós estamos sendo asfixiados pela classe dominante. Não é isso? Por essa burguesia, por esse sistema capitalista. Enfim, nós estamos sendo espancados e estamos nesse mata-leão. O que é necessário, ao meu modo de ver? Primeiro, sair desse mata-leão. Esse mata-leão ele é representado pelo neoliberalismo, pela falta de democracia, né, pela falta de liberdades, pelo discurso autoritário, confuso e neofascista, protofascista, fascista, seja lá o que for, do governo federal que nós temos hoje, não é? Mas, acima de tudo, pensando nesse presente, na organização, isso que para mim eu acho que é vital, na organização da classe trabalhadora. E como organizar a classe trabalhadora?
Como trabalhar consciência, e trabalhar consciência não é impor consciência, Silvio e amigos e amigas, não é impor consciência, não sou eu e nem ninguém que vai dizer o que é a consciência. A consciência ela é uma tomada coletiva. A consciência é algo em si, é ter consciência de algo. E ter consciência de algo é só aquele que é capaz de consciência. E a classe trabalhadora, a grande luta dela hoje é partir para isso, é ter esta consciência, este momento de consciência. Acima de tudo, e primeiramente, de ser uma classe em si, aqui no Brasil. Ter essa consciência de classe em si para se tornar uma classe para si, para poder lutar. Então, neste momento é fundamental, Silvio, e aí sim eu linko com o futuro, é que se nós não conseguirmos ter uma consciência de si, o nosso futuro está absolutamente comprometido. Porque não é só a morte, a destruição, a miséria, a pobreza, a fome, com a qual nós já estamos acostumados há tanto tempo, né, dentro deste país aqui. Não é só com isso, mas é também com a possibilidade de luta lá na frente. Porque se não estiver organizado, se nós não estivermos organizados, como que nós poderemos lutar amanhã? Não é? Como nós poderemos ter estratégias, táticas, enfim, como poderemos nos organizar? Nós temos a representação pelas esquerdas, pelos sindicatos, que, na minha opinião, devem sim, eles sim, se conciliar. Aí começa a conciliação dentro da própria classe, se conciliar dentro da própria classe, pensando na classe como um todo, a menos que seja a vontade deste partido ou daquele, ou de um sindicato ou do outro, de apenas, então, somente reproduzir o capitalismo e o neoliberalismo e ter poder. Não é? Se a ideia de sindicato e de partido for um fim em si, então não teríamos muito a se fazer, mas eu não acredito que seja assim, Silvio e camaradas. Eu acho que nós podemos fazer muita coisa. Nós temos que pensar da seguinte forma: nós estamos num enfrentamento, não é? Numa luta de classe ou num espancamento de classe, como eu coloquei aqui. Temos que, neste momento, nos organizar. Nós temos que ter essa conciliação entre nós, nos organizar, ter o bom senso, termos estratégia e tática para a luta lá na frente. Se não fizermos agora, e o momento da pandemia está agravando cada vez mais, todos os desmontes, o neoliberalismo, a falta de democracia, este governo que nós temos, todas as forças que nós temos contra nós, tenderia a nos destruir o futuro, não destruir a nós como classe trabalhadora, porque não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Então, eles têm que nos manter como o vampiro que mantém sua vítima com um pouco de sangue, porque se ela matar a vítima, ela não tem alimento amanhã. Então, ela tem que sempre manter com um pouco de sangue. Eis a classe trabalhadora e a classe dominante. Vampiro e vampirizado. Então, termos esta consciência e nos unirmos, mesmo que num momento tão difícil como esse, para que nós possamos ter amanhã. O nosso amanhã está ameaçado nesse sentido, sim, senhor, nesse sentido. Aí eu gostaria de lembrar a todos aqui, e para encerrar a minha fala neste momento, Silvio, para pensarmos no triângulo do fogo. Né? Eu falei da pirâmide, Eu gostaria, se você atrapalhar o seu raciocínio, você também já fizesse as suas considerações finais após a sua fala. Pode deixar, tá ok. Tá bom, Silvio, obrigado. Então, eu queria falar aqui, já encerrando a minha fala, abordar o triângulo do fogo. Como é que funciona o triângulo do fogo? Você tem o combustível, o comburente e o calor. São os três elementos do fogo. Então, um depende do outro para que haja reação em cadeia, que nós chamamos de fogo. Quando há um incêndio, o que você tem que fazer para extinguir esse incêndio? Você tem que tirar um desses três elementos. Ou você tira o combustível, ou você tira o comburente, ou o calor para que ele não se propague, não se mantenha. Muito bem. Vamos pensar a classe revolucionária como o triângulo do fogo. O que me parece que nós estamos vivendo hoje? Então, nós temos dentro desse triângulo, nós temos a classe trabalhadora, que é a classe superexplorada, não é? Dentro de um lado, ou proletário, como nós quisermos chamar, com as consequências da superexploração do trabalho, tal, enfim. Nós temos do outro lado, numa outra linha, nós temos o complexo revolucionário, vamos chamar assim. Estava lá a ideologia revolucionária, né, socialista, comunista, enfim, tem lá, tem que lutar sempre contra ideologias conservadoras, mas nisso que nós vamos chamar de complexo revolucionário. Esses caminhos e essas ideologias que poderiam nos levar à consciência de nós como classe trabalhadora.
não é isso? E temos, do outro lado, o proletário, a burguesia. Não é? Nós temos, do outro lado, ou melhor, o trabalho. A burguesia não, a burguesia está fora disso. O trabalho. Então, nós temos uma classe trabalhadora superexplorada, nós temos o trabalho e nós temos esse complexo revolucionário que acompanha, é natural a essa classe trabalhadora. Faz parte porque ela é superexplorada. Não é? Ela sente mesmo que intuitivamente que ela está num mau momento, que ela é vampirizada e ela aspira por momentos melhores. Então, a gente chama isso de complexo revolucionário. Então, como você eliminar essa reação em cadeia que poderia levar à revolução, a essa transformação social significativa, levando em consideração a ideia do triângulo do fogo? Você tem que tirar uma das partes. Você não pode tirar o proletariado, a classe trabalhadora, senão não vai existir o capitalismo. Você não pode tirar o trabalho, que é justamente o mecanismo do capitalismo, da qual é explorado o trabalhador. Então, o que resta a ser tirado, a ser sufocado, é justamente o complexo revolucionário. São as ideologias, né, mentes e corações dos trabalhadores. É aí onde é apagado, onde nós sentimos hoje um absurdo ataque contra toda a ideologia que podia ser libertador para a classe, ou libertadora para a classe trabalhadora. Então, por isso que nós já vemos há anos a ideia do socialismo, do comunismo ser atacado, por que preocupa tanto, né? Que a democracia é esmagada, a ideia de democracia, não é nem a democracia em si, mas a ideia de democracia é esmagada, e por que há tanto empenho e tanta motivação para que haja pensamentos conservadores dentro da linha dos dominantes, é justamente para que possa ser tirado um desses lados do incêndio, não é? Ou da reação em cadeia de uma revolução, impedindo que ela aconteça. Então, se você tira esse lado, é praticamente impossível ver uma revolução ou uma transformação social capaz de trazer a nós, ou de elevar-nos para além daquela base da pirâmide de Maslow, e para eliminarmos, em uma palavra, resumidamente, Silvio, para que nós possamos conseguir eliminar classes sociais, e estabelecer justiça, igualdade, não é? E nós podemos optar pelo socialismo e não pela barbárie. E lembrando, eu vou até encerrar aqui, já agradecendo a atenção de todas e todas, a você, Silvio, obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Espero que as nossas reflexões tenham sido interessantes em algum ponto. Fico à disposição para conversar com alguém no meu privado. Todos que me assistem, me acompanham, sabem disso. Um grande abraço a todos os amigos e amigas que nos acompanharam aqui hoje. Não é? Eu gostaria de lembrar do Marx, não é? No 18 Brumário, quando ele fala que a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como fraude. E para que nós possamos começar a pensar um pouco o Brasil, no nosso caso, não é nem a segunda como fraude, é a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e se nós não fizermos alguma coisa, infinitamente ela se repetirá como fraude, sempre como fraude. E os nossos filhos, netos e bisnetos estarão discutindo isso que nós estamos discutindo aqui em algum momento. Obrigado a todos e todas. Curato, agradeço a sua participação valiosa, foi relevantíssimo de aprendizado, muito obrigado. Agradeço aos amigos e amigas, companheiros e companheiras, que nos acompanhou e contribuiu. E termino dia 1º de maio, dia de luta em defesa da vida, da vacina, do emprego e do auxílio emergencial de R$ 600 para desempregados e informais. Boa noite e até o nosso próximo encontro. Valeu, camaradas. Boa noite, camaradas. Cuidem-se.